Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos ao canal Graça para os Eleitos. Meu nome é Jean Barros, estou mais uma vez aqui para trazer para você uma mensagem do Evangelho da Graça. Esse maravilhoso Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, para que através dele todos nós tivéssemos conhecimento desse maravilhoso Evangelho, esse Evangelho que revela mistérios, esse Evangelho que revela a verdadeira posição dos eleitos de Deus, mostra a real posição da igreja de Cristo hoje, que é uma igreja abençoada, mais que vencedora. E é através desse Evangelho que eu quero trazer mais uma mensagem para que você continue crescendo no conhecimento e na graça desse Evangelho. Nossa mensagem tem como base o livro histórico de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 29, né? Se você tiver com sua Bíblia, você pode acompanhar. Caso contrário, você pode escutar a mensagem e guardar no teu coração para o teu conhecimento e crescimento para a glória do nosso Deus. Mateus 26, a partir do versículo 26, que diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Pois bem, meus queridos, essa era a última Páscoa que Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, estava realizando com os seus discípulos. Era a última, né? Então, meus queridos, isso era um simbolismo, não é? Que Jesus costumava fazer juntamente com os seus discípulos, quando estavam todos ali reunidos em comunhão. Ele fazia esse simbolismo. Jesus de Nazaré não tinha ido ainda para a cruz fazer seu sacrifício ali e formar a igreja, porque a igreja foi formada na cruz. Então, antes de Jesus ir para a cruz, a igreja não estava formada ainda. Então, era um simbolismo. Isso era uma ordenança, era a ordenança da Páscoa, no tempo da lei, que Jesus de Nazaré costumava fazer. Então, meus queridos, quando Jesus foi para a cruz, ele fez aquele sacrifício ali, não era mais para os filhos de Deus, está mais fazendo essa ordenança. Mas o que acontece hoje, depois da igreja já formada? A liderança evangélica, todos os pastores, eu vou ser bem claro, continua com essa ordenança que Jesus aboliu, que era uma ordenança da lei. Por que aboliu? Porque ele já formou a igreja. A igreja agora é a igreja viva, né? Ela não é mais simbólica. Isso era antes de ir para a cruz. E por que os pastores continuam ainda simbolizando a igreja que já foi formada? A resposta é simples: não tem um entendimento do Evangelho da Graça. Se tem outro motivo para estar fazendo isso, eu não sei. Não estou aqui para julgar. Dizer que está enganando, ou que usa isso para extorquir os filhos de Deus financeiramente. Isso aí fica a critério de cada um, né? Então, hoje, a igreja já foi formada, a igreja da nova aliança, a nova igreja, que somos nós, os eleitos, já estão com seus nomes tudo escrito, é a igreja vencedora.
A igreja já foi formada. E quando você mostra essas verdades, eu estou usando aqui o livro histórico de Mateus como ponte para ir para o Evangelho da Graça, que são as 14 cartas de Paulo. Você lê o livro da lei, não tem nenhum pecado, nenhum erro nisso. Você só não pode, sendo um líder, aplicar os preceitos da lei, os mandamentos, as ordenanças, né? Isso era uma ordenança na vida da igreja hoje. Isso aqui não pode, já passou, já estou tão velha. E o título aqui, eu estou aqui com a Bíblia de Almeida Corrigida, está bem claro aqui, a última Páscoa. Então não era para ninguém estar mais ensinando isso aos filhos de Deus, né? Mas quando você mostra que isso é errado, certos líderes, ele leva para uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e ele diz: Paulo está ensinando aqui. Paulo não está ensinando a igreja de Coríntios a continuar com esse simbolismo. Paulo apenas ele citou isso e estava repreendendo, muito pelo contrário, estava repreendendo ali os irmãos da igreja de Coríntios, porque ainda estava simbolizando a igreja. É o que acontece hoje, em pleno século XXI, nas igrejas evangélicas. Vamos abrir o texto aonde os pastores dizem que Paulo está mandando os irmãos celebrar a Páscoa, né? 1 Coríntios, capítulo 11, e na realidade, Paulo não está mandando. Nós vamos mostrar aqui que Paulo não está mandando. A interpretação está errada. 1 Coríntios 11, a partir do 23, a partir do versículo 23, você pode acompanhar, que diz assim: Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, primeira carta que ele fez à igreja. Ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, versículo 24, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Só até aí. Então, quando nós falamos para alguns líderes evangélicos que a Páscoa não pode mais ser ensinada nas igrejas, porque a igreja já foi formada e isso era um simbolismo da igreja, eles recorrem a esse texto aqui de Coríntios, falando que Paulo está ensinando a igreja a continuar com esse ritual, com esse simbolismo. Ora, se Paulo realmente está aqui ensinando a igreja a continuar com essa prática da Páscoa, do simbolismo, se é verdade isso, ele tinha que ensinar a todas as igrejas, mas você só vai ver isso aqui na igreja de Coríntios.
Ele está repreendendo a igreja de Corinto, porque estava nessa prática, é ao contrário, estava repreendendo, não é? E nós vamos mostrar um texto aqui, a partir do versículo 27 até o 32, que é aonde Paulo corrige os irmãos por estar nessa prática. A partir do 27, olha o que é que ele diz. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pois bem, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está repreendendo, está corrigindo, né? Vamos usar esse termo aqui, ele está corrigindo os irmãos. Por quê? Os irmãos estavam na mesma prática, e ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele não está mandando os irmãos pegar um pedaço de pão e pegar um cálice de vinho e beber. Não. Paulo nem estava presente aqui. Isso é uma carta que ele escreveu. Quando ele disse coma desse pão e beba desse cálice, é do pão espiritual. E o cálice é espiritual, não é nada literal de você pegar um cálice, um pedaço de pão e comer. Era o que a igreja estava fazendo. E o que a igreja evangélica hoje faz. É ao contrário, meu querido. No 29 ele diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É o que ele estava fazendo. Pegando um pedaço de pão, comendo, dizendo que era o corpo de Cristo, pegando um cálice de vinho, bebendo, dizendo que era o sangue de Cristo. No versículo 29 estava dizendo, o que Paulo está dizendo aqui? Estavam sem discernimento do que verdadeiramente era o corpo do Senhor. Versículo 29, se tiver com sua Bíblia, você pode conferir. Sem discernimento. E o que era que estava acontecendo por causa dessas práticas? Paulo disse que no versículo 30, Paulo está dizendo aqui, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos já tenham perecido. No versículo 31 ele diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo estava dizendo para os crentes de Corinto, parem, se examine, veja o que vocês estão fazendo. Vocês estão anulando o que Cristo fez na cruz, formou a igreja na cruz. E vocês ainda estão dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão e o sangue de Cristo é um cálice de vinho. Paulo estava repreendendo ali os irmãos. Estava dizendo, pare, se examine-se a si mesmo. E coma desse pão e beba desse cálice, do pão espiritual. O cálice era também espiritual, não era nada palpável. Glória a Deus, né? Então, meus queridos, é o que acontece hoje nas igrejas evangélicas. As pessoas estão comprando um pão na padaria, dizendo que é o corpo de Cristo, onde verdadeiramente o corpo já foi formado na cruz. Tomando um suco de vinho, que nem vinho é, um suco, ainda mais de péssima qualidade, dizendo que é o sangue de Cristo. Meu Deus, e não tem uma pessoa que tenha discernimento, um líder que tenha discernimento, e caia na realidade e explique isso aos filhos de Deus. E assim os filhos de Deus vão seguindo no engano, sem discernir o corpo de Cristo, como Paulo falou aqui, sem ter
discernimento sobre o corpo de Cristo. No versículo 29, Paulo diz que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. E Paulo fez uma exortação para eles, para que eles se examinassem a si mesmos. Os crentes estavam sem discernimento. Eu quero que você acompanhe ainda Paulo explicando à igreja ainda de Coríntios sobre a Páscoa, capítulo 10. Só voltar um pouquinho, né? Capítulo 10. Vamos ler do versículo 16 ao 17 para você saber que eles estavam procedendo de maneira errada. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e o 17, que diz assim, ó. Paulo dizendo: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Era a comunhão, meu amado. O cálice não é nada literal, é a comunhão dos irmãos. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É a comunhão, por isso que Paulo diz: coma desse pão e beba desse cálice. É a comunhão, meu amado, não é nada palpável. 17. Porque nós, Paulo está dizendo, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. A ceia não é nada palpável, nada literal, meu amado. Então, cresça, meu querido, no conhecimento e na graça desse evangelho, né? Quantos filhos de Deus estão sem discernimento e comparando o corpo de Cristo com um pedaço de pão e um cálice de vinho. Nós vamos abrir agora para continuar os nossos olhos sendo iluminados e assim nós crescemos nesse conhecimento dessa maravilhosa graça. Nós vamos para o livro histórico de João, capítulo 6. João, capítulo 6, eu quero ler com você a partir do versículo 56, para você ir tendo seus olhos iluminados para essas verdades. João, capítulo 6, a partir do versículo 56, ele diz assim, ó: Jesus de Nazaré, ele ensinando as pessoas, olha o que ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eu quero repetir esse último versículo. É o 63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Meu amado, parece até que Jesus de Nazaré estava ensinando um monte de canibais, índios canibais, porque eles entenderam no sentido literal. Quando Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu neles.
Será que Jesus estava mandando eles largar o dedo na carne dele e comer? Eu acho que eles entenderam isso. Jesus disse, as palavras que eu disse são espírito e vida, não é nada literal. Voltando lá para a igreja de Corinto, meus amados. Qual era a diferença de lá para essa repreensão que Jesus deu aqui aos discípulos? Jesus disse, eu não estou mandando ninguém comer minha carne aqui não. As palavras que eu estou dizendo para vocês são espírito e vida. Não é nada literal. Mas infelizmente a igreja evangélica hoje quer levar tudo para o sentido literal. Comparando o corpo de Cristo com um pedaço de pão e um suco de vinho. Meu Deus do céu. Que os seus olhos, né, sejam abertos para essa realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja dos Romanos, olha o que o apóstolo Paulo falou. Romanos 14, 17. Olha o que Paulo disse. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Meu amado, no reino de Deus, a comida é espiritual, não é nada literal. Paulo falou isso para a igreja de Romano, o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz e alegria no Espírito. E nós estamos aonde agora? Estamos no reino, meu amado. Jesus está reinando aonde? Dentro de mim e dentro de você. Nós nos alimentamos desse Espírito. Deus é Espírito. Nós não nos alimentamos com pão nem com suco, não, meu amado. Saia dessas práticas religiosas. São práticas religiosas, nós não somos religiosos. Nós somos filhos de Deus e filhos sábios, com sabedoria, meu amado. Eu quero abrir agora em Apocalipse, para que você continue crescendo no conhecimento, meu amado. O Evangelho é ensinamento, eu já falei em outras mensagens minhas. O Evangelho não é movimento, não. Você vai para essas igrejas, que você vai lá, vai ver ali dentro. É um correndo para um lado, outro correndo para o outro, outro rodando, um pessoal, outro pulando. Deus não fez aquele sacrifício para a sua igreja viver nessa loucura, não. Isso é loucura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus aqui, ele já está no trono da sua glória e morando já dentro dos eleitos. Mas olha o que ele falou para a igreja de Laodiceia. A igreja cristã do primeiro século, né? Versículo 20. Olha o que ele disse. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa é a ceia do Deus que é Espírito. O que era que estava acontecendo aqui na igreja? Deus estava falando, estou à porta. A porta da minha casa. Deus não está chamando aquela casa de pedra de casa dele, não. Estava chamando o espírito dos eleitos. É onde ele habita, que é no meu espírito e no teu espírito. Ele estava querendo entrar para participar com aqueles irmãos de uma ceia. Mas não era uma ceia para comer pão e tomar suco, não. É uma ceia espiritual, que era comunhão. Ele está dizendo que eu estou batendo aqui na porta, eu quero entrar para cear com você e você comigo. Mas só que a porta estava fechada. Por qual motivo? Crentes carnais. Se você for ler sobre essa igreja, você vai ver. A carnalidade começava do pastor, que falava, rico sou,
e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes, olha a repreensão de Deus, que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como é que Deus pode entrar numa casa dessa CA, que o coração desse pastor estava só nas riquezas materiais? Estou batendo aqui, quero entrar nessa casa CA. Deus não estava querendo entrar numa casa de tijolo. Deus estava querendo entrar no espírito do eleito de Deus, apesar da carnalidade desse pastor. Era um escolhido, era um eleito, mas estava sendo repreendido pelo próprio Deus. Versículo 19. Apocalipse 3,19. Olha o que é que Deus estava dizendo para aquele pastor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então, muitas vezes, Deus quer entrar para fazer morada e cear. Uma ceia espiritual. Tem uma comunhão com seus filhos. Mas muitas vezes ele está batendo, querendo entrar na porta, mas a porta está fechada por causa da carnalidade. Então, essa é a mensagem que nós estamos trazendo para que você cresça, meu querido. Cresça no conhecimento e da graça. Saia dos preceitos da lei de Moisés. A lei de Moisés foi abolida. Cristo aboliu, né? Ele ainda falando para a igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 4, ele diz: o fim da lei é Cristo. Paulo escreveu para os romanos. Já para eles não viver na lei de Moisés. Então, felizmente hoje, em pleno século XXI, nós vemos os pastores evangélicos, né, ensinando lei de Moisés aos seus filhos, dizendo que é evangelho. É um tipo de evangelho, né? Evangelho da circuncisão, né? Foi assim que o apóstolo Paulo se referiu à lei de Moisés. E a lei de Moisés era para estar morta. Mas os pastores evangélicos, eu estou dizendo os pastores, estou generalizando, é todos eles, ensinam lei. Deram vida à lei e aplicaram nos filhos de Deus. Está aí os filhos de Deus escravos de um templo, de uma falsa adoração, de um falso ensino, pelos pastores evangélicos, né? Estão cegos espiritualmente. E eu estou generalizando, é todos eles, meu amado. Eu passei 17 anos com essa minha palavra, não estou travando uma guerra pessoal com ninguém. O apóstolo Paulo foi bem claro que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Ela é espiritual, é doutrinária, né? Porque a lei, ela se opõe ao Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça fala uma coisa, a lei fala outra. Cristo aboliu essa lei. Não era mais para estar sendo aplicada aos filhos de Deus, mas os pastores evangélicos, eles aplicam a lei. É lei, eles ensinam lei de Moisés. Uma lei que foi dada para os injustos. Meus amados, nós somos justificados. Essa lei não é para nós. Os ensinamentos dos pastores evangélicos não servem para os filhos de Deus. Nenhum ensinamento desses pastores serve para mim e para você. Eu digo isso com toda a autoridade do Espírito Santo, com toda a autoridade de Deus, não serve. Porque eles pregam lei de Moisés. E Paulo sofreu para tirar isso do entendimento dos eleitos. Foi perseguido, chamaram Paulo de peste, e disse: esse Paulo é uma peste. Se chamaram Paulo de peste, imagine eu, né? E você que prega essa graça, o que é que ele não diz? Satanás, de tudo que não presta, isso não nos atinge, amado. Nosso objetivo é que você chegue ao conhecimento dessa graça e cresça. Esse Evangelho da Graça
da liberdade, meu amado. Não tem homem para ensinar, quem ensina é o próprio Deus. Aqui eu me despeço mais uma vez, mas virá outras mensagens para que você continue avançando na fé e no conhecimento desse maravilhoso Evangelho. Graça e paz, meus amados.